Noite, boa noite, tudo bem com vocês? Quinta-feira, empolgadíssima com o nosso tema de hoje e quero dizer também uma novidade que vou começar a atender pedidos de colocar as nossas lives no YouTube. Então, caso você esteja vendo esta live no YouTube gravada, né? Seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, tá bom? Seja bem-vinda, quem está entrando, todo mundo que estiver entrando agora, sejam bem-vindos. Hoje, gente, a gente vai falar sobre uma força do amor que é fundamental à nossa compreensão. É um divisor de águas na nossa vida. Quando a gente entende a força, né, o lei, o ordem, como vocês quiserem chamar, eu uso a palavra força, que é a palavra que a Brigitte Champetier de Rives usa, né, a consteladora, e para mim faz mais sentido, né? É uma força que atua, assim como a gravidade, independente da nossa vontade. A gente observando ou não observando essa força, ela vai atuar na nossa vida e nos nossos relacionamentos. E isso não quer dizer que você precisa obedecer essa força, porque obedecer à força da ordem, né, que não é só a ordem de precedência na família, mas a ordem do universo, a ordem da vida, é uma escolha, é uma decisão pessoal de cada um de vocês. Talvez não seja para todos, porque a gente precisa abrir mão de muitos papéis que a gente tem mérito, né? Que a gente ganha algo, tem um ganho secundário nesses papéis. E muitas vezes a gente não está disposta a pagar o preço de abrir mão desse mérito para viver a nossa própria vida. Então, essa decisão primeiro precisa de uma clareza. Bem-vindas, Sabrina, Marisa. Precisa de uma clareza de que existe essa ordem, né? Porque ela é inconsciente e muitos de nós nem sabem que ela existe. Eu, sinceramente, aprendi ela, entendi ela depois que eu conheci as constelações, antes eu não sabia. E ficava o tempo inteiro desobedecendo essa ordem, né? Tanto no meu sistema familiar como no meu trabalho ou nos amigos. Essa ordem atua em todos os sistemas que a gente vive, né? Ela atua na nossa vida e não tem como fugir. Então, ter a compreensão dela, entender ela e observar e de repente obedecer, fica a sugestão, é uma escolha, né? O que eu posso dizer para vocês é que vocês, quando entendem isso e começam a obedecer essa ordem, vocês começam a ter harmonia na vida de vocês. Vocês começam a ter uma organização, uma paz que antes não tinha, né? Bem-vindas, Elisa, Marisa, Luana. Convidem as amigas, mandem um aviãozinho para quem ainda não entrou.
Vou mandar aqui também, ainda dá tempo, tá? E eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Quem entender essa lei, essa ordem, né? Pode sim, né? Ter um grande ganho na sua vida só com essa compreensão. Então hoje o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês é valioso. É valioso. Na prática das constelações, eu bato direto nessa tecla da lei da ordem. Geralmente é uma das primeiras questões, né, que aparecem quando alguém vem constelar, é observar se a pessoa está em ordem, se ela está no seu lugar ou não, né? Ou ela está em desordem, em desarmonia. Mas então, bem-vinda, Júlia. Mas então, começando, né, pelo conceito. O que é essa ordem de precedência ou ordem hierárquica quando a gente fala do nosso sistema familiar? Nesse local específico, vamos dizer assim, né? Na família. A ordem na família é simples, mas é o que a gente mais desrespeita. A ordem, o conceito da ordem, né, de precedência ou hierárquicas é assim: quem chegou depois respeita quem chegou antes. Ponto. Então, bem-vindas, meninas. Então, os pais chegaram antes dos filhos, os avós chegaram antes dos pais, os bisavós chegaram antes dos avós, né? Então, o que a gente observa muito? Que os filhos, né? E todas nós aqui somos filhas, né? De alguém. Bem-vinda, Priscila, Michele, Grace. O que acontece, gente? São várias dinâmicas inconscientes que acontecem que a gente se desloca do nosso lugar, tá? A gente simplesmente não sabe o nosso lugar. E já na adolescência, né, começa aquela briga sempre de achar que a gente sabe mais do que os nossos pais. Então o adolescente, ele é muito crítico, né? E ele acha que os pais não sabem nada, que eles sabem tudo, né? E começa a desorganizar. Porque no momento em que eu digo que eu sei mais que a minha mãe ou que o meu pai, eu me coloco como melhor que eles, né? Mas mais do que isso, eu me coloco como se eu fosse mãe ou pai dos meus pais, né? E nós não somos os nossos avós. Eles têm o lugar deles e nós temos o nosso. Toda vez que a gente se desloca, a gente vai para um lugar que não é nosso. E quando eu estou num lugar que não é meu, eu também estou abrindo mão de viver a minha própria vida, de estar no meu lugar. Porque só tem um lugar que é o meu lugar, não tem vários, né? A gente tem vários papéis
E em cada papel que a gente tem na sociedade, na família e tal, a gente tem o nosso lugar. Então, eu sempre trago assim para as pessoas que vêm constelar. Bem-vinda, Vivi, Suzana. Susan, acho que é. Desculpa. Eu tô sem óculos, não enxergo direito. Eu nem vou falar muitos nomes, mas sejam todas bem-vindas. Então, o que acontece? Eu trouxe para vocês, vão me perguntando, tá? Para quem tá chegando agora, eu tô falando sobre a ordem, que é uma força do amor que atua independente da nossa vontade, tá? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um sistema familiar, tá? Uma representação do sistema familiar, para vocês visualizarem, tá? Quem quiser tirar um print para me mandar depois, para postar no Stories, eu agradeço, tá bom? Porque agora eu realmente não consigo. Então, o que acontece, gente? Esse esmalte aqui da frente está representando você, tá? Aqui tá você, o seu pai, né? A sua mãe, aqui desse ladinho, os seus avós paternos e os seus avós maternos, tá? O que acontece? Essa é a ordem correta, né? Eles chegaram primeiro, os avós, depois os pais e depois você. Então, a vida veio fluindo, né? Até chegar em você e você receber a sua vida. O que acontece? Quando a gente está no nosso lugar, a gente vive a nossa vida, nossa própria vida. E daí a gente pode deixar de ser criança. Estão vendo aqui, ó, que esse esmalte é pequenininho, né? E os outros são maiores. Eu botei de propósito, porque aqui eu trouxe um esmalte adulto. Quando a gente está no nosso lugar, a gente pode ser adulto, viver a nossa própria vida, né? E daí eu botei o amarelo aqui. Quando tu tá no teu lugar, tu tem luz, né? Tu tem vida, tu tem fluxo de vida, de energia, as coisas fluem, porque tu tá vivendo a tua vida e aqui atrás estão teus pais e teus avós. Mas o que desorganiza então, né? O que desorganiza é quando a gente tá ainda na criança, que pequenininha, e essa criança escolheu, quando era pequena, um papel, né? Às vezes é um papel de cuidadora, às vezes é um papel de mediadora na família, às vezes é um papel de salvadora, né? Qual papel você escolheu na sua família? Quem é você na sua família, você sabe? Escrevam para mim aí. Vocês são aquela que está sempre conciliando, aquela que resolve tudo para todo mundo, que cuida de todo mundo, aquela que está sempre querendo salvar a mãe, salvar o pai de algum problema, de algum perigo, de alguma situação. Quem é você na sua família? Porque esse papel, ele também te dá um mérito, né? É como se tu te sente, não como ser, realmente, tu te sente importante por exercer esse papel. Não, eles precisam de mim, eu sou a pessoa que resolve tudo, eu cuido deles, né? Só que quando tu faz isso, o que acontece? Ó, tu sai do teu lugar e vai para o lugar da mãe do teu pai, por exemplo, quando tu resolve cuidar do teu pai. Dá para ver aí, pessoal? Ó, eu saí, né? Eu tirei você daqui. Bem-vinda, Clarice, Raquel. Estou mostrando aqui o sistema familiar.
Quando a gente sai do nosso lugar e vem para o lugar da avó paterna, a gente exclui essa ancestral. É como se você sentasse em cima ela estivesse numa cadeira e você estivesse em cima dela, ocupando o lugar dela. Assim, ó, vou botar aqui, ó, o esmalte em cima. Esse lugar não é seu. Você não é mãe do seu pai. E você não é mãe da sua mãe. Ó, quando eu coloco o esmalte aqui em cima, olha como você fica grande, né? Nossa, eu tô em cima da minha avó, eu fico enorme, né? Muito maior que a minha mãe, maior que qualquer um aqui, né? Só que isso tem um preço, gente. E é muito caro. Porque quando tu tá aqui vivendo a vida da tua avó, e tu exclui, além de tu excluir a ancestral, né, que tem o direito de pertencer, tá, e ficar no lugar dela, eu quero que vocês me respondam quem fica no teu lugar aqui, ó, quem tá aqui no teu lugar vivendo a tua vida com a tua família atual, com os teus filhos, construindo a tua vida, se realizando, buscando a tua realização. Quem tá aqui? Alguém pode me dizer aí? Quem tá aqui quando você resolve cuidar da sua mãe, orientar como que ela deve viver, que ela tá vivendo de uma forma prejudicial para ela mesma, que ela não pode viver assim. E às vezes a gente quer realmente cuidar da saúde da mãe, né? Não é por mal. Só que a gente abre mão da nossa própria vida. Deixa eu ver o que a Priscila colocou. Ser um pouco mãe da própria mãe é bem desgastante. É, exatamente. É super cansativo, né? Porque tu não vive a tua vida e também porque tu tá em cima tu tá no lugar de uma ancestral. E tem um detalhe, né, gente? A tua mãe tem mãe. Ah, mas a minha avó é falecida. Pior ainda, gente. Porque tu tá no lugar daí de uma pessoa falecida. De uma pessoa que já morreu. Só que você está viva, vivendo uma vida de alguém que já faleceu. É louco isso, né? Mas é inconsciente. Não é que vocês queiram falar, eu adoro. Não. A gente assume esse lugar que não é nosso e aquilo vai se virando uma bola de neve, né? Um círculo vicioso. E quando tu vê, tu não consegue mais deixar de resolver os problemas da tua mãe. Tu não consegue mais parar de defender a tua mãe em relação ao teu pai, ou em defender o teu pai em relação à tua mãe. Daí começa a triangular com eles e não deixam eles resolverem os problemas deles, que são um casal. Você é filha, né? Você não é mãe de nenhum dos dois e nem casada com nenhum dos dois. Eles resolvam o casamento deles entre eles. A Marisa botou assim, quem eu sou? Pensando aqui. Não tenho mais. Meu Deus, gente, eu não estou enxergando. Pois não tenho mãe desde os 4 anos. E o pai já se foi. Mas não tem problema, Marisa, porque muitas vezes a gente escolhe o nosso papel na família. Bem-vinda, Milena, Adri. Eu tô sem óculos, não tô enxergando quase nada, mas eu tô falando aqui com vocês. Mas assim, Marisa, a gente escolhe esse roteiro, por exemplo, o roteiro da cuidadora, lá na infância, tá? Quando a gente olha para a mãe, vê que a mãe tá frustrada e começa a querer salvar, querer cuidar, ou o pai.
E daí tu pode hoje não ter os pais vivos, mas tu continua fazendo o mesmo roteiro, entende? Por quê? Porque daí tu vai cuidar do marido, tu vai cuidar da amiga, tu vai cuidar da funcionária, tu vai cuidar, porque tu assumiu esse papel, esse lugar perante as pessoas, tá? E daí, gente, o que que acontece? A constelação nos mostra, né, aonde que a gente está, qual papel que a gente está exercendo, qual roteiro a gente escolheu na nossa infância, e começa a ver, opa, a Marisa lá, mas da minha amiga eu tô sendo mãe. A minha mãe faleceu, mas eu tô sendo mãe da minha amiga. E a minha amiga tem mãe. Não fui eu que gestei ela, que dei a vida a ela. Então ela precisa buscar esse papel materno na mãe dela e não em mim. E daí como que eu vou me relacionar com minhas amigas? Eu vou ser amiga, mas não mãe. Tem uma diferença enorme na postura que tu te coloca. Porque a mãe é mãe, né? Ela cuida, ela orienta, né? Agora, tu é amiga. Tu vai lá, orienta a amiga e diz, ó, diante dessa tua situação, eu acredito que o melhor seria tu fazer isso ou aquilo, sugere. Mas tu não é mãe dela. Tu vai para tua casa e vai dormir, não vai perder o sono por causa disso. Entende, gente? Agora, quando a gente quer salvar as pessoas, né? Ou quer ser mãe de todo mundo, a gente perde o sono, a gente não consegue viver a nossa própria vida, porque a gente precisa ajudar todo mundo, cuidar de todo mundo, salvar, sabe? E daí fica muito pesado. Por quê? Porque eu saio do meu lugar, do meu papel, e mais do que isso, eu fico emaranhada nas relações de outras pessoas. Então, ali eu mostrei para vocês, bem-vinda Jéssica, Rosana, Fran, ali eu mostrei para vocês, quando a gente se desloca na família, quando a gente sai do nosso lugar na família, né? E isso acontece muito entre os irmãos também, né? Por exemplo, eu sou a última irmã de 5 filhos, mas eu quero ser a primeira. Eu não sou a primeira, eu sou a última. E muitas vezes eu não sei o meu lugar dentre os irmãos. Já aconteceu de constelação, gente, que eu pergunto qual é o lugar perante os irmãos, ela não sabe também o seu lugar na vida, no mundo, né? Deixa eu ver uma coisa que deu uma pausada. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Ok. Melhorou? Estão me vendo? Boa noite, Jéssica. Alguma pergunta, gente? E daí o que acontece, tá? Quando a gente aceita o nosso lugar, primeiro a gente precisa entender que a gente se deslocou de lugar, que existe essa desordem que acontece naturalmente, não adianta ficar se culpando, se martirizando, porque nossa, eu tô há anos sendo mãe da minha amiga, mãe do meu marido, mãe dos meus funcionários, mãe de todo mundo, então eu não tô no meu lugar em nenhuma relação que eu tenho. Pode ser esse o grande problema, né? Ah, o Luciano tá de aniversário hoje, que legal! Parabéns, Luciano! Muita saúde! Que bom que a Jéssica me avisou aqui.
Um brinde, muita saúde para ti. E muita ordem, muita organização, muita harmonia, né? Então, o que acontece? Eu anotei algumas frases aqui que eu acho que é muito importante eu dizer. Teve uma frase, quando eu estava preparando a live, que é do livro da Brigitte, né? Esse aqui, As Forças do Amor. E a frase diz assim: a vida é... Amar não é a vida. Anotei, hein? Porque às vezes eu me esqueço, não anoto e sai de cor e não sai direitinho. Mas essa eu anotei. Amar é reconhecer que a vida está organizada por ordem. Amar é reconhecer que a vida está organizada por ordem. Quem chegou depois respeita quem chegou antes. E respeitar, honrar, que a constelação tanto fala em honrar pai e mãe, honrar pai e mãe é simplesmente respeitar o lugar deles. É ser grato pela vida que eles nos deram, independente das circunstâncias que aconteceram, se foi planejado, se não foi planejado, né? Se houve alguma complicação. É respeitar e dar um lugar para eles no nosso coração. Porque uma vez uma pessoa, me veio agora uma constelação que eu fiz, que a pessoa realmente tinha um problema sério com o pai, né? Não tinha um bom relacionamento, o pai era agressivo, era tóxico para a pessoa. E eu disse assim para a pessoa: tu não precisa ser amiga ou amigo do teu pai. Honrar pai e mãe, respeitar, é apenas dar um lugar dentro de você, no teu coração, se for possível, ou na tua história, né? Dar um lugar. Vê na rua aquele homem, aquele ser que antes de ser teu pai, antes de ser tua mãe, já tinham uma história, já tinham uma vida, né? Olhar para aquele ser humano e dar um lugar e dizer: ah, aquele ser humano ali é meu pai. Eu não falo com ele, eu não me dou com ele, mas eu dou um lugar para ele na minha vida, na minha história, e sou grato. E pode ser que essa pessoa não conviva com o pai, porque não consegue, porque realmente é difícil, porque não lhe faz bem. E honrar pai e mãe não é se submeter aos pais. Isso é muito importante vocês entenderem. E eu deixar muito claro aqui, então me perguntem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Bem-vinda, Ju. Honrar pai e mãe não é se submeter aos pais e ser bonzinho e dizer assim: ai, meus pais, vocês são maravilhosos e tal, e por dentro tá com raiva. Não é isso. Não é isso. Honrar pai e mãe é saber que aquele homem e aquela mulher, né, com os seus comportamentos, com as suas histórias, eles têm uma essência, uma alma que disse sim para você. Um dia esse casal se juntou, teve uma relação, né? Pode ser uma relação duradoura, pode ser uma relação curta, às vezes é uma relação de uma noite que gera uma vida. Mas em essência, em alma, aquele homem e aquela mulher disse sim para você. Mesmo que eles não saibam, mas eles disseram sim. Porque senão a vida não viria e você não estaria aqui. E a vida, gente, tem uma força tão grande que quando é para vir, meu amigo, minha amiga, ela vem, não tem jeito. A força da vida é muito grande.
ela é muito maior do que a gente. E quando é para vir, ela vem. Quando não é para vir, ela não vem. E a gente não tem como mandar nisso. Bem-vindo, Greg, Gabriele. Então, ir para o meu lugar, né? Saber qual é o meu lugar é aceitar o meu lugar. Em primeiro lugar, bem repetitiva, é aceitar o meu lugar na minha família de origem. Então, qual é o meu lugar na minha família de origem? Eu sou a segunda filha, sou a primeira filha, eu sou a 10ª filha. Esse é o meu lugar. E eu não posso, se eu sou a 10ª filha, querer dizer como que a primeira vai viver. Querer mandar na minha irmã mais velha. Ou querer ocupar o lugar dela pela minha vontade de não ser a última. Porque eu não aceito ser a última, eu quero ser a primeira. Inconscientemente, quem é a última, muitas vezes, quer ser a primeira primeira perante a vida. Só que a gente pode ser a 10ª na família, mas perante a vida, nós somos únicos, únicas. Perante a vida só tem uma Ana Maria, não existe outra. Eu posso não ser a primeira, posso não ser única na minha família de origem, que foi aonde eu nasci, aonde eu fui educada, dentro de uma cultura, dentro de um sistema familiar que me moldou, né? Com crenças e padrões familiares que se repetem, heranças invisíveis, contratos ancestrais. As constelações, gente, trabalha tudo isso. Nossa, será que eu tenho algum contrato com uma ancestral? Eu já vi muita gente com contratos com ancestrais, vivendo a vida de um ancestral que já morreu. E a pessoa simplesmente tem o mesmo comportamento. Ela é uma projeção, né, que inconscientemente ela quer reparar algo, compensar algo, algum dano que aquele ancestral viveu. Às vezes aquele ancestral foi excluído, teve algum comportamento que ele foi excluído, e vem um descendente e se liga inconscientemente, assina um contrato inconsciente, invisível, e vive uma vida inteira, uma vida que não é a sua, porque não está no seu lugar. E tudo que os nossos ancestrais querem, gente, é que a gente rompa esses contratos, que a gente corte essas linhas invisíveis, né? Essas fidelidades invisíveis, e se realize, viva a nossa própria vida. Eles não querem que a gente termine aquilo que eles não conseguiram terminar. Que a gente viva uma vida de sacrifícios, se eles lutaram tanto para que a gente pudesse ter uma vida de mais liberdade, né? Tão bonito olhar para as nossas ancestrais, e nas constelações, né, acontece muito isso. A gente poder honrar as ancestrais, no caso das mulheres, honrar muitas vezes as mulheres da família, os homens da família, por que não, né? E olhar para tudo que eles viveram, para tudo que eles lutaram, para todas as vitórias deles, e dizer: agora deixa comigo, que eu vou fazer tudo isso valer a pena.
cada luta, cada perda que vocês tiveram, cada desafio que vocês superaram, valeu a pena. Porque eu tô aqui. A vida seguiu em diante e agora eu posso fazer algo diferente para me realizar em honra a vocês, para a alegria de vocês, mas principalmente para a sua alegria, para a minha alegria, para a minha própria realização. Chega de olhar para os ancestrais, eles não querem que a gente termine nada que eles começaram, eles não querem que a gente viva a vida deles. Eles viveram em outra época, em outro tempo, e nós estamos em outro momento. E agora eu vou tocar numa coisa muito importante, gente. O que acontece? Aceitar o nosso lugar, organizar, né? E façam perguntas aí, por favor. Vamos trocar que fica mais rica ainda essa live. O que acontece? Muitas vezes, essa desordem, este não estar no meu lugar, tem a ver com a dimensão espaço-tempo. Vocês já pararam para pensar que a gente está o tempo todo brigando com o presente, com aqui e agora, e quando eu tô no trabalho eu quero estar de férias, quando eu tô de férias eu quero estar no trabalho, quando eu tô no final de semana eu quero estar em outro lugar. Se eu tô morando em Porto Alegre, eu quero morar no interior. Se eu moro no interior, eu quero morar em Porto Alegre. A gente parece que está sempre fora do nosso lugar e fora do nosso tempo. Se eu tenho 40 anos, eu quero ter 30. Se eu tenho 15, eu quero ter 18. Parece que existe sempre uma insatisfação. Vocês percebem isso? Uma briga de não estar no aqui e agora. Aqui e agora vocês estão assistindo essa live. Fiquem aqui comigo. Nesse aqui e agora. Só existe esse momento. E assim que eu falei este momento, já passou o momento. E já passou de novo, e já passou, e já passou. Só que vocês imaginam se hoje, eu, Ana Maria, com 42 anos, eu fico brigando com o tempo numa nostalgia de que o passado era melhor que o presente. Ou eu fico não aceitando o meu presente, querendo que algo aconteça, condicionando a minha vida a algo que vai acontecer no futuro. Vocês entendem que eu estou brigando com o meu lugar nessa dimensão de tempo e espaço? Eu não consigo ser feliz no aqui e agora, gente. Com meus 42 anos, morando em Agudo, Rio Grande do Sul, eu não sei se eu vou morar em Agudo o resto da vida. Eu não sei o dia de amanhã. Mas hoje eu tô feliz morando em Agudo. E o quanto é importante a gente se adaptar a cada situação da nossa vida e a viver plenamente esse momento. Óbvio, construindo o futuro. Ok, eu tô aqui hoje em Agudo, tenho 42 anos, e aonde que eu quero chegar? Daqui a 10 anos eu quero estar morando aonde? Eu posso pensar sobre isso. Mas não para brigar com o presente, para construir e caminhar do ponto A para o ponto B. O que eu preciso para morar em tal lugar daqui a 10 anos? Eu preciso construir, senão eu não vou conseguir dar um salto, né? A natureza não tem saltos, a gente precisa viver e fazer a ação
no aqui e agora, nesse presente. E muitas vezes a ação exige que a gente veja só os próximos 100 dias. Porque aquela ação de hoje vai se desdobrar daqui a 100 dias, né? Eu gosto daquele exemplo do farol do carro, né? Muitas vezes tu vai andar 500 quilômetros e tu tá na chuva, né? Aquele caos. Eu já passei por isso muitas vezes, sozinha, às vezes de noite. E eu pensava assim, mais 100. O farol tá iluminando 100 quilômetros. Então eu vou pensar, mais 100. Mais 100. Eu não consigo ver 500 quilômetros. Eu não consigo ver aonde que eu vou estar daqui 500 dias exatamente. Eu posso até projetar, mas eu vivendo hoje, seguindo a minha intuição, inovando, seguindo a minha criatividade, daqui a 500 dias, eu com certeza vou estar em outro lugar do que eu podia ter imaginado. Porque cada ação que eu vou fazendo vai se desdobrando em várias outras ações. Mas é muito importante eu ter o foco no presente, para também não me perder nesse aqui e agora. E também viver esse aqui e agora. Porque o que as pessoas mais fazem? Ou elas estão no passado, ou elas estão no futuro. Elas não conseguem ver que o lugar delas é aqui e agora. Então, o que a ordem tem a ver com isso? A ordem é tu saber o teu lugar na dimensão aqui e agora. Nessa dimensão, nesse momento, qual é o teu lugar? Tu tá nesse lugar ou tu tá em outro lugar? Bem-vindas, quem tá chegando, Camila, Letícia. Somos mais felizes vivendo aqui agora, diz a Marisa. Com certeza, na realidade, no aqui e agora, não existe problema nenhum. A gente tem tudo que a gente precisa. Tá tudo certo, tá tudo bem. Deixa eu ver o que a Marisa botou antes. Ana. Sou separada e acho que esse papel de mãe... Ai, gente, eu vou ter que pegar meus óculos, daqui a pouco eu não enxergo direito. Aí não sou mãe por inteiro. Que esse papel de mãe, da mãe, que te impede, né? Mãe e pai. Marisa do céu, não tô conseguindo enxergar. E o pior é que meus óculos estão bem longe. Sabe o que acontece, gente? Vai passando o dia, eu vou ficando com a vista cansada. E daí eu vou ter que começar a fazer live de óculos. Peço desculpas, tá? Hoje eu pensei nisso, eu vou ter que fazer a live de óculos, senão eu não vou enxergar direito. A insatisfação é um boicote à felicidade. A Marisa botou. Acho que foi isso, Marisa. Bom, deixa eu continuar. Então, eu anotei aqui, ó. Conhecer, descobrir qual é o meu lugar, o meu papel em cada relacionamento é o que permite eu me organizar a minha vida. Tá sentido, gente? Para que não... porque senão eu fico me desorganizando de forma inconsciente. Então, por exemplo, se vocês já observam que vocês têm esse perfil, né, esse roteiro de cuidar de todo mundo, meio que um complexo materno, né, de estar sempre cuidando de todo mundo o tempo todo, né, muito prestativa, muito salvadora. Eu tenho que resolver tudo para a pessoa. A pessoa fica enfraquecida, porque tu fica maior do que ela. Então, quando a pessoa tem esse roteiro de ser a mãe, a cuidadora de todo mundo, ela tá fora do lugar dela.
Porque cada pessoa tem a sua mãe, o seu pai. E se você não tem filhos, você não tem filhos. Não adote psicologicamente as pessoas para suprir, né, esse complexo materno. Tudo bem. Tem como trabalhar essa necessidade de cuidar das pessoas cuidando de você mesma. Mas como que você vai entender, fazer essa virada de chave se você não souber que tá nesse lugar de mãe do outro? Ana, como é que eu sei se eu tô no lugar de mãe? Então, assim, anotem aí, gente, se vocês quiserem, uma dica preciosa que eu vou dar agora, tá? Que é o seguinte: em cada papel que vocês exercem na vida de vocês. O que é papel? Que nem novela, tem um papel, tá? Um personagem. Por quê? Porque a gente se relaciona com muitas pessoas, então tem uma pessoa que é minha amiga, esse é o meu papel. Tem uma pessoa que é minha mãe, daí eu sou filha dela, esse é o meu papel. Tem outra pessoa que eu me relaciono que é minha chefe, então eu sou servidora dela, esse é o meu papel, esse é o meu lugar. Tem outra pessoa que trabalha comigo, então eu sou colega de trabalho dessa pessoa. Então, anotem aí, em cada relação da minha vida, eu me pergunto, qual é o meu lugar nessa relação? Qual é o meu papel nessa relação? Eu estou em ordem ou eu estou deslocada do meu lugar? A ordem é isso, gente. É vocês saberem o lugar de vocês. É simples. Só que a gente vive de uma forma tão acelerada que daqui a pouco a gente não sabe, não troca a roupa da personagem e quando vê, saiu, a quem tem filhos, por exemplo, saiu de casa, estava cuidando dos filhos e é professora. Entrou a Lourdes aqui, que trabalha, bem-vinda Lourdes, que trabalha com alunos, daí professora, né? Coordena de professores, diretores. Daí a Lourdes, digamos que a Lourdes tenha filhos, eu nem sei se ela tem, mas ela sai de casa, que ela tem o papel de mãe, e de repente ela vai para o trabalho e reproduz esse papel com os servidores dela, né? Ou com as amigas, ou com a mãe, ou com o marido. Então ela coloca aquela roupa de mãe e não tira. Mas ela é mãe apenas dos filhos dela. E não do marido, e não da chefe, e não do colega de trabalho, ela não é mãe da amiga. Faz sentido, gente? Então anotem para a vida de vocês. Em cada lugar, em cada relação, qual é o meu lugar? Qual é o meu papel? Porque é muito fácil, quando a gente observa isso, a gente perceber quando a gente está deslocado de lugar, quando a gente está fora de ordem. E daí a gente percebe, começa a observar e opa, isso já não é um comportamento de colega de trabalho, eu estou fazendo mais, eu estou sendo mãe da minha colega de trabalho, então puxo freio. Eu estou sendo mãe da minha amiga, puxo freio. Muda de lugar, organiza isso. Porque assim, gente, toda vez que a gente se desloca de lugar,
no início, no início é bem legal. Sabe por quê? Porque a gente se sente importante. A gente se sente útil, necessária. Que bom, né? A minha mãe precisa de mim para algo, então eu vou fazer essa tarefa, né, para minha mãe. Eu sempre falo de um exemplo que eu tenho com a mãe, que eu acho que fica muito claro, então vou trazer aqui para vocês. É verdade, Lourdes, a gente vive nos papéis errado, vive se deslocando de papel. E daí, Rosana, quando tu começa a observar isso, mesmo sem fazer uma constelação, tu já pode botar isso em prática na tua vida. Tu pode observar se tu tá no teu lugar ou não. Claro que a constelação, ela vai te mostrar isso de uma forma tão clara que é o que está atuando no inconsciente, que tu não tem como negar. E daí tu parece que vira uma chave interna e resolve, decide fazer uma mudança efetiva na tua vida. Porque muitas vezes a gente vai se enganando, né? Mas para dar o exemplo da mãe, que já está indo para o final da live, o que aconteceu? Um exemplo prático que realmente aconteceu, né, na minha relação com a minha mãe. Eu não moro, né, com meus pais desde os 18 anos, quando eu fui fazer a faculdade em Porto Alegre, né, de Direito, no caso. E daí, quando eu ia visitar os meus pais, final de semana, a minha mãe pedia para eu tirar o carro dela da garagem. Porque eu tenho mais facilidade de dirigir, ela aprendeu a dirigir mais tarde e tal. E eu, claro, mãe, eu tiro para ti. E o que aconteceu? Isso começou a se tornar um hábito. Aquilo que no início tu diz, claro, eu faço isso para ti, não me custa nada. Tu te sente útil. A minha mãe precisa de mim para alguma coisa, uma tarefa, né? E isso não é só tirar o carro da garagem, a gente faz um monte de tarefas que não são necessárias, né? E isso vai tirando o poder do outro e vai nos tornando maiores. A gente gosta de ter mérito, de que os outros precisem da gente no início. Só que conforme vai passando o tempo, vai ficando pesado. Porque eu não sou motorista da minha mãe, eu não sou mãe da minha mãe. Então, quanto maior ela for, mais poder ela tiver, mais autonomia ela tiver, melhor para mim. Porque mais eu vou viver a minha vida. E mais ela vai ter autonomia, vai ter força, vai ter poder. E daí o que aconteceu? No início eu achei ótimo. A gente recebe a tarefa, o encargo e acha que a gente tá, né, abalando. Que ótimo. Só que com o passar do tempo aquilo vai ficando pesado. E quando eu ia tirar férias e passava uns dias em Cachoeira, minha mãe me acordava às, 8 da manhã para tirar o carro. E começou a ficar um peso. Uma tarefa que antes não me custava nada, começou a ficar incômoda. E eu também percebia que ela podia tirar o carro sozinha da garagem. Ela não precisava de mim para isso, né? Ela é forte, ela é adulta, ela é autônoma. E daí, quando eu conheci as constelações, eu disse para ela: mãe, tu consegue tirar sozinha. Eu vou lá, olho para ti, vejo que tu tá manobrando, te ajudo e depois tu vai tirar sozinha, até porque eu não moro, né, em Cachoeira. Como é que tu vai fazer quando eu não estiver aqui? Autonomia. Nesse momento, eu devolvi o poder para minha mãe, para ela ter autonomia de sair de casa, manobrar o carro dela sempre que ela quiser. Eu não preciso desse poder. Eu posso ficar no meu lugar de filha, fazendo o meu papel de filha.
e não de quem cuida da mãe, de quem resolve os problemas da mãe, de quem está sempre tendo que ajudar a mãe em tarefas que ela pode fazer. Eu não estou dizendo para vocês não ajudarem os pais. É claro que a gente vai ajudar os pais e vai fazer, né, auxiliar eles, principalmente quando já são idosos, na medida do possível, sem abrir mão da nossa própria vida, né? Então, quando a gente ajuda, daí as pessoas dizem, mas os filhos, quando os pais ficam idosos, eles têm que cuidar dos pais. Sim, eles têm que auxiliar os pais, mas não parar a própria vida, abrir mão de si mesmo para pagar uma dívida e cuidar dos pais. Não existe isso, gente. Porque daí eu vou estar sendo mãe da minha mãe, mãe do meu pai. E eu não sou mãe, eu sou filha. Essa é a força da ordem que o Bert Hellinger tanto fala. A ordem de precedência. Quem chegou depois, respeita quem chegou antes, né? Quem chegou depois é menor do que quem chegou antes. Só que isso não quer dizer que perante a vida eu não seja grande. Eu sou grande perante a vida. Eu sou única. Eu tenho força quando eu estou no meu lugar. Então, o mais importante vocês entenderem, e eu vou ficar muito feliz se vocês saírem daqui entendendo isso, tá? É que, bem-vindos quem estão entrando agora, o mais importante nessa força que atua nos relacionamentos, que é a força da ordem, né? Que não é só a ordem de precedência na família, mas a ordem em qualquer lugar que tu esteja, né? O mais importante é se perguntar: aqui nesse lugar, nesse papel, qual é o meu lugar? Qual é o meu papel perante a minha amiga? É amiga. Qual é o meu papel em relação ao meu marido, ao meu parceiro? É de esposa. É uma relação entre iguais, né? Não é uma relação de o que um é maior que o outro é menor. Não é uma relação de mãe e filho, de pai e filha. É uma relação entre iguais. Daí tem equilíbrio. Daí tem força. E a gente está sempre nessa dança. Nessa dança de se deslocar desses papéis. Ai, que bom que tu está aqui, Thaís. Seja bem-vinda. A gente está sempre se deslocando do nosso lugar. E o que eu vejo muito são pessoas adoecendo por não estarem no seu lugar. Olha o quanto é importante isso, gente, o quanto é forte o que eu estou falando, e o quanto é rico vocês olharem para isso com atenção e decidirem irem para o seu lugar. Eu vejo pessoas adoecendo por quê? Porque querem salvar os outros, querem salvar o mundo, querem salvar as pessoas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Teve uma vez que eu constelei uma advogada e ela, quando era pequena, ela gostava muito da She-Ra, né? Do desenho da She-Ra, quem é da minha época conhece. E a She-Ra tem 2 braceletes, dizia: pelos poderes de Grayskull, eu sou She-Ra. E ela ia e salvava todo mundo, né? Que legal, ótimo. Só que nós não somos a She-Ra. Nós não temos esse poder de salvar as pessoas. Cada um pode salvar a si mesmo dos seus desafios, das suas questões. Mas eu não posso salvar vocês. Não posso salvar ninguém, né? E eu acho que ninguém precisa ser salvo. Cada um pode simplesmente
olhar para si e buscar sua própria realização, né? E daí o que aconteceu com essa advogada que tinha o roteiro da She-Ra, que a gente escolhe na infância, inconscientemente, olhando aqueles desenhos animados maravilhosos, né? Da princesa, da She-Ra, dos ursinhos carinhosos, sei lá do que, mas que mostram um monte de roteiros para nós. Essa advogada que tinha, e ela mesma disse, eu amava a She-Ra, e eu me sinto a She-Ra, ela disse. O que aconteceu com ela? Ela me procurou porque ela estava doente. Porque ela queria salvar os clientes. Ela não queria ser advogada da cliente. Ela queria salvar a cliente daquela situação que a cliente estava vivendo. Então ela me deu um exemplo de uma cliente que estava se separando do marido e o marido era extremamente tóxico, agressivo e tal. E ela entrava com várias ações, várias medidas, várias coisas para salvar a mulher e os filhos. Muito se projetando, né? Porque ela também tem filhos, então tu te coloca no lugar do outro e tal, mas tu não é a tua história. É a história da outra pessoa. Tu tem que ir para o teu lugar para não adoecer. E o que eu disse para ela? É muito legal o teu papel de ser advogada. É muito importante, é muito relevante, é maravilhoso ser advogada. Mas tu precisa colocar a roupa de advogada e fazer o que está nas tuas mãos como advogada. Ou seja, tu vai chegar para essa mulher e vai dizer, ó, tu tem essas opções para resolver essa situação, juridicamente as opções são essas, o que tu quer fazer? Ah, eu quero fazer tal coisa, então vamos fazer isso. Tu faz, peticiona, faz tudo que está ao teu alcance. Mas quando tu vai para tua casa, tu tira a roupa da advogada e vive a tua vida. Porque o que acontecia com ela? Ela não tirava a roupa do papel de advogada e ficava com insônia até as 4 da manhã, pensando em como que ela ia resolver o problema da cliente. E esse papel, gente, respondam aí para mim, é um papel de mãe? É um papel de advogada? É o papel da salvadora, da She-Ra? Qual é o papel que ela estava exercendo? Que acabou adoecendo ela fisicamente. O que eu posso garantir para vocês, e ela confirmou, né, na época, e já saiu desse lugar depois de ela ter essa clareza na constelação, é que ela não estava no papel de advogada, que era o papel dela em relação à cliente. Ela podia estar sendo tudo em relação à cliente, menos advogada. E daí, vocês imaginam uma advogada que tem um monte de cliente e ela resolve ser a salvadora de todos os clientes ou a mãe de todos os clientes. É óbvio que ela não vai dar conta, é óbvio que ela vai adoecer, é óbvio que isso não vai fazer bem, porque ela não está no lugar dela, que é de advogada. Então eu não sei, gente, se ficou claro, tá? Bem-vindo quem tá entrando. Eu não sei se ficou claro, gente, mas é simples, tá? Essa dica é preciosa. Em cada relação de vocês, façam a pergunta. Nessa relação, né? Agora entrou a Lu, que é minha colega de faculdade. Qual é o meu papel em relação a Lu, a Luciana? É colega, é amiga. Então, eu vou me comportar como amiga, como colega, mas eu não sou mãe da Luciana. Eu não sou a super-herói da Luciana. Eu não sou a filha da Luciana. Eu não sou nada de qualquer outro papel. Eu sou apenas colega e amiga e preciso me comportar neste
papel e ir para o meu lugar. Entende? Bem-vindo, Jonatas. Então é isso, né? Se vocês fizerem essa pergunta e começarem a ir para o lugar de vocês, vocês vão começar a perceber que as coisas começam a se organizar. Vocês começam a ter ordem na vida de vocês. Ordem no universo, ordem de uma forma geral. Então, é opcional observar isso e obedecer a essa ordem? É opcional. Mas se vocês escolherem fazer isso, eu posso garantir para vocês que a vida de vocês vai se organizar, tá? Vai ter mais organização, vai ter mais leveza e vai ter mais força. Porque quando eu estou no meu lugar, eu tenho força, eu tenho ordem. Quando eu me desloco do meu lugar, eu me desorganizo e desorganizo também todos os sistemas que eu faço parte. Eu não ajudo ninguém. Essa é a verdade. Quando eu saio do meu lugar. Se eu quero ser mãe da minha colega, eu não consigo ser mãe dela. Eu só desorganizo ela. Eu só atrapalho ela. Porque eu não estou no meu lugar. E isso que eu não vou entrar em outros papéis assim que são mais complicados, né? Por exemplo, quando uma mulher quer ser mãe do marido, ou o marido quer ser mãe da esposa, e a gente faz essa dança o tempo todo. Quer ser mãe da mãe, mãe do pai, e isso desorganiza pra caramba, porque tu não tá vivendo a tua própria vida. E isso tem um preço, e muitas vezes o preço é a nossa saúde, mas também é abrir mão da nossa realização, é abrir mão do nosso lugar, daquilo que a gente veio fazer nesse planeta, nesse aqui e agora. Então, gente, a minha dica é: parem de brigar com o lugar de vocês. Nesse aqui e agora, na dimensão espaço-temporal, no lugar que vocês estão, com a idade que vocês têm e talvez também com o planeta Terra, né? Tem muita gente que briga em relação ao próprio planeta Terra, que não gostaria de estar aqui, não queria estar aqui, mas está nessa existência. E tem um projeto para ser realizado aqui. Então, quanto antes tu aceitar isso, viver a tua essência do teu lugar, fazendo aquilo que tu veio fazer, contribuindo com algo maior, do teu jeito, com as tuas potencialidades, com o teu talento, fazendo a tua parte. Não interessa o que o outro está fazendo. Tu faz a tua parte do teu lugar, tu contribui e tu entra nessa ordem do universo e tudo flui. Então, gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Essa força é realmente muito bonita, muito linda e até a próxima. Um beijo grande. Até quinta que vem. Vamos junto, que no caminho eu te explico. Beijos.